Então vamos lá, pessoal. Características da competência absoluta e da competência relativa. Número 1, qual a primeira característica, da competência absoluta? A primeira característica da competência absoluta é o interesse público. Interesse público é a primeira característica. Na competência absoluta temos o interesse público. Exemplo, direito penal tem interesse público, cobrança de impostos tem interesse público. Então, a competência ela é absoluta, ela não é modificada por conta do interesse público. Vamos agora para a competência relativa. O interesse é privado, ele é privado. Então, característica número 1 da competência relativa, interesse privado. No interesse privado, as partes estão no mesmo nível, não há interesse público, há interesse privado. Eu posso me divorciar ou não posso me divorciar. Eu posso entrar com ação de alimentos ou posso não entrar com ação de alimentos. Eu entro com ação de alimentos e desisto no meio do caminho porque nós voltamos. Eu ia me divorciar, não vou me divorciar porque nós voltamos. Eu ia divorciar, mas resolvi dar um tempo, vou deixar correr, vou ver o que eu faço da minha vida mais à frente. Interesse privado, relação de partes privativas na competência relativa. Ponto. Número 2, quando é infringido a competência absoluta, ocorre uma nulidade absoluta. É o caso da Lava Jato, nulidade absoluta porque feriu o interesse público, porque feriu a competência que era absoluta de interesse público. A característica é nulidade absoluta. Esse é o caso da Lava Jato. Agora, competência relativa. Se o interesse é privado, a nulidade é relativa. Ela é sanável. Como assim, professor, é relativa? Olha só, eu entrei com divórcio na vara de família. Aí a vara de família fala, não, aqui nós estamos julgando somente alimentos. O divórcio é lá na vara civil, porque envolve divisão de patrimônio e nós não fazemos aqui na vara de família mais por conta de uma mudança, por conta do interesse aqui relativo, privado, está nesta divisão. Então, bens é na vara civil e alimentos é aqui na vara de família. É relativa. Por que é relativa? Porque o juiz pode julgar ou num lado ou no outro, mas aí ele faz essa divisão. Eles fazem, por conta de normas internas, tal, de fórum. Não é errado, é tranquilo, é para agilizar, para facilitar. E não causa prejuízo e não traz nulidade. É uma nulidade relativa. Por que relativa? Porque ela é sanável, porque se resolve. Deixa aqui, vou julgar aqui mesmo. Não, manda para lá, julgar lá. É direito de família, mas é inventário, não é divórcio. Manda para a vara de sucessões. Entendem? É isso, Um outro exemplo. Terceira característica, da competência absoluta. Aí que está o ponto que eu digo onde aconteceu a culpa do juiz Sérgio Moro. A terceira característica é o reconhecimento de ofício. O juiz, ao analisar o pedido, ao analisar a petição, ele verifica matéria federal, ok, matéria é minha, federal. Mas ele analisa a pessoa e a função prerrogativa de foro. É lá no Supremo Tribunal Federal. Então ele deve reconhecer de ofício. O que é o reconhecimento de ofício? Ele não precisa ser provocado nem pelo STF, nem pelos advogados, nem pela acusação. Ele, juiz, reconhece de ofício, de pronto, de imediato. Ele faz um reconhecimento ali, fala, reconheço, me dou por impedido por conta da competência absoluta, do interesse público e da nulidade absoluta que isso trará ao processo. Então eu reconheço de ofício, é a terceira característica, ele reconhece de ofício que não é competente, em razão da pessoa que tem prerrogativa de foro. E ele deve enviar, ele mesmo já envia o processo para o local adequado. Esse é o culpado, foi onde ele errou. Tranquilo? No reconhecimento de ofício, terceira característica. Para a competência relativa, depende de arguição da parte. É o que eu estava falando, Eu entro com inventário na vara de família e eu faço uma arguição de que é direito de família. Aí o juiz fala, não, é direito de família, mas aqui nós tratamos de alimentos, guarda,
questões que envolvem essas questões, né? Inventário é direito de família? É direito de família, mas existe uma classificação de direito de família, mas de direito de sucessões. Quando alguém vem a óbito, né? Paz deixa de ser pessoa e passa a ser coisa, de cujos é a coisa, virou coisa, que deixou um inventário, que deixou bens a inventariar, a serem descritos os bens, aí descreve-se os bens, e para os herdeiros que ficaram, terão as suas respectivas cotas dentro desse memorial descritivo chamado inventário. É isso, não são questões de indagação, não são questões de se fazer prova, mas de se inventariar, pagar imposto de transição de bens, né? Mortos, que mais? Verificar se não há dívidas, fazer uma avaliação do que ficou e passar para os seus sucessores. Então a vara é de sucessão. Então a parte vai arguir isso, o juiz vai arguir aquilo, e aí dependendo das arguições, nunca se anula o processo, só se adequa, se amolda à situação. Ao contrário do outro lado, que deveria ter enviado para o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo de ofício a sua incompetência em razão da pessoa. Porque em razão da matéria ele tinha competência, mas em razão da pessoa não. É isso. Terceira característica. Quarta característica da competência absoluta: a qualquer tempo e grau de jurisdição. Jurisdição de dictio. E jurisdição, quem diz o direito? Quem diz o direito? O Estado juiz. Então o Estado juiz, em qualquer tempo, em qualquer grau, lá no primeiro grau, ele, estou fazendo uma coisa aqui, estou julgando vários réus, mas esse aqui vai me trazer problema. Mando desapensar tudo em relação ao presidente e mando para lá. No momento em que ele percebe, em qualquer tempo, em qualquer grau. Ele não percebeu, passou batido e condenou. Como que isso acontece? Não acontece. Claro que ele percebeu, mas ele condenou, mandou para o segundo grau. Então vou repetir: a qualquer tempo e grau. O TRF4 também errou, porque acompanhou o erro do primeiro. Então o segundo grau também errou. Mandou para o STJ condenou de novo. Ele não foi condenado em 3 instâncias? O Lula foi condenado em 3 instâncias. Todos erraram. Aí o STJ condenou novamente, sem ter competência, em razão agora da matéria e do foro. 2 vezes, errou 2 vezes o STJ, errou mais que os outros, né? E aí eles recorreram para o STF, porque o Lula estava preso. Só por isso que eles recorreram para o STF, porque eles foram de grau em grau até o STF. A defesa também errou, devia ter sido direto no STF. Será que não foi para ganhar tempo? E aí eu me pergunto, né? Será que não houve aí uma estratégia nesse sentido? Mas como assim ganhar tempo, professor? Ué, enquanto ele estava livre, ganha esse tempo, deixa correr com o Sérgio Moro, deixa ele achar que ele é o cara, e ele não é. Aí vai para o segundo grau, deixa correr no segundo grau, só que no segundo grau eles pediram mandado de prisão. Aí eles correram, STJ, STF, aí ele saiu. Mas nessa ainda levou quanto tempo? 1 ano, quase 2 anos, né? De prisão, acho. Alguém lembra aí quanto tempo de prisão foi? Acho que foi 2 anos de prisão, né? Aí eles correram, mas ele não tinha para onde correr, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, e ele ficou preso mais 2 anos por conta dessa estratégia aí também, que foi errada. Bom, então, em qualquer grau deveria ter sido delegada a competência absoluta, né? Em razão da pessoa, não poderia ter sido julgado. Bom, vamos agora para a competência relativa. Não estamos fazendo um quadro descritivo de características comparando um lado e outro, né? Competência relativa. É alegável no prazo da resposta do réu. É na contestação que o outro lado alega que a competência relativa, em razão da matéria, não está adequada, em razão da pessoa não está adequada, geralmente em razão da matéria, né? Aí o outro lado fala: ora, fulano, você entrou com pedido de inventário na vara que só julga alimentos, né? Aí ele contesta e fala: aquilo não correrá esta ação, você deve fazer isto na vara adequada. Aí pede para o juiz mandar para lá.
Eu estou nesse exemplo, mas vamos mudar o exemplo, né? Conexão por continência. Qual é o juiz prevento? Pergunta: conexão por continência. Qual é o juiz prevento em matéria de competência relativa territorial semelhante quando se tratar de inventário? Eita lasqueira! Agora eu fiquei com dó de vocês na segunda-feira. Porque esta pergunta, ela é complexa, mas a resposta é simples, né? Vamos de trás para frente, né? Território igual. Território igual é a mesma vara, é a mesma comarca. Então caiu tudo num lugar só. Vamos supor que é São Paulo. Caiu na capital de São Paulo. E lá tem 20 e tantas varas. Mas caiu na terceira e na quarta. Conexão por continência. Um pedido de divórcio e um pedido de alimentos. A continência vai se dar porque o divórcio vai abranger os alimentos. O divórcio vai abranger os alimentos, né? Que difícil. Então eu tenho o território é semelhante, terceira e quarta vara, uma competência relativa, porque é uma relação privada, né? Mas de território semelhante, e eu quero saber qual é a prevenção. Qual é o juiz prevento? Da terceira vara ou da quarta vara, né? O da vara que entrou com o divórcio ou da vara que entrou alimentos? Entrou com o divórcio na terceira vara. Então, por prevenção, o juiz da terceira vara é o prevento em razão da conexão por continência da abrangência da ação maior em relação à menor, em razão da matéria maior abranger a matéria menor, não é? Em relação ao pedido. Competência relativa, conexão, continência, territorial, semelhante. Difícil essa, né? Não vai dar para aliviar não, pessoal. É isso aí, vocês anotaram, né? E por final, para finalizar, a quinta e última característica, né, no quadro comparativo da competência absoluta: não tem forma prescrita em lei. Competência relativa, já vou falar, tem forma prescrita em lei. Na absoluta não tem. Que isso, professor? Forma prescrita em lei? Não tem forma prescrita em lei. Não está escrito na lei a questão da competência absoluta. O que diz a lei é que... O que diz a lei? Que a competência... O que diz a lei não. O que diz os princípios gerais do direito, a doutrina, né, diz que a competência se dará em razão da matéria. Aí existe sim uma regulamentação, existem normas de corregedoria, né? Então, na forma da lei, né, a prescrição legal, ela não traz claramente essa questão, né? Ela só diz que aí vem uma lei especial que fala que a prerrogativa de foro é lá no Supremo Tribunal Federal, e em razão dessa lei especial, né? Não é a Constituição que fala isso. A Constituição fala que todos são considerados inocentes até o trânsito e julgado, né? Então, até o último grau de recurso, todos são considerados inocentes. Aí o Lula vem e fala: eu sou inocente. Por uma questão política, por uma questão de ideologia, por uma questão de viés, as pessoas combatem isso, falam: não, ele não é inocente, porque ele foi condenado na primeira, ele foi condenado na segunda, ele foi condenado na terceira, então ele é culpado, certo? Foi culpado 3 vezes. Mas estes que o condenaram não tinham a competência material? Tinha. Primeiro e segundo grau tinha competência material, então ele é culpado 2 vezes. Aí, como não havia competência no STJ, então ele não é culpado pelo STJ, já que não tem competência material para isso, para julgar questões de matéria federal. Aí joga para o federal fala: é nulo, porque a competência originária é aqui, tem que nascer aqui, não pode nascer lá. Essa é a questão, nulidade, torna nulo, que é a segunda característica da competência absoluta, que tem o interesse público. Nulidade absoluta é a segunda característica nesta ordem. Bom, para a competência relativa, né, a forma prescrita em lei diz que é na contestação ou nas exceções, que é uma forma de contestação também técnica, que fala
que não há competência desta vara para o julgamento, né? Então, quem está se defendendo fala: na contestação, venho alegar preliminares de exceção, né? Então, salvo melhor juiz, né, alego em preliminar de exceção que esta vara não é competente para julgar esta matéria. Esta matéria não é desta vara de família, é da outra vara de família. Não é desta vara de alimentos, é da vara civil. Não é da vara civil, é da vara de família. Não é da vara de família, é da vara de alimentos. Entendem isso? Esta é a questão. Esta é a forma prescrita em lei. Oi? Só esse exemplo que o senhor está dando, né? Sim. Aí da prescrição, porque foi julgado onde não deveria. Deveria ser no STF, né? STF, perfeito. Então, e por que aconteceu a prescrição? Por que não pode iniciar lá no STF novamente o processo? Qual a pergunta? Por que não aconteceu a prescrição? É isso? Por que aconteceu a prescrição? Porque foi prescrito, né? No caso Vou esclarecer esse termo prescrição. Vou esclarecer este termo prescrição. Eu me expressei de forma equivocada aqui, né? Quando eu falei não tem forma prescrita em lei, entende-se que não tem forma escrita, expressa em lei. É isso. No quadro de comparativo das competências, na competência absoluta, a quinta característica é que diz que não tem uma forma escrita na lei. Não tem, mas tem, né? É que a doutrina fala que não tem uma forma escrita na lei, porque ela decorre do entendimento que a prerrogativa de pessoa é aquela, né, em que a pessoa do presidente da República, exercendo a função do presidente da República, aí teve um aluno que falou aqui, em exercício, né, da presidência, mas as acusações contra ele é quando ele exercia o cargo de presidente. Então nós vamos lá nos fatos, no tempo, na cronologia, no tempo em que ele exercia como presidente, né? Então aí a competência absoluta, né, que fere o interesse público, fere a competência absoluta. Por que ela é absoluta? Porque não tem como modificar. Se é no Supremo Tribunal Federal, por prerrogativa de função presidencial, da pessoa do presidente, então tem que ser lá. Na relativa, na forma privada, a característica é que a forma prescrita em lei, no caso a forma escrita na lei, entenda a prescrita como escrita, a forma escrita na lei está escrito no Código Civil e fala que tem que ser arguído já na contestação em forma de exceções, em forma de... é uma forma técnica de se contestar chamado de preliminares, né? Então, preliminarmente, venho contestar, né, em forma de exceção, a competência desta igreja comarca, que não tem competência para julgar esta matéria, deve ser julgada em outra vara e não nesta vara. Alega ali, na contestação. Se não alegar ali, pode ser que passe, e passando, pode ser que a vara julgue, né? E julgando, depois não tem como reclamar, né? Julgou mal, não tem o que falar, né? Acontece nestes casos, né, de se alegar muito a questão da prevenção, né? Quem é o juiz prevento? Aí vem aquele caso de mesmo território, mas com duas varas, tem duas varas de sucessão, tem a terceira e tem a quarta. Aí um lado entrou na terceira, um lado entrou na quarta. Esse que entrou na quarta entrou primeiro, o que entrou na terceira entrou segundo, só que correu mais rápido aqui. Só que verificando o processo, eu verifico que correu aqui mais rápido, mas aqui citou primeiro. Qual é a regra? Não é quem citou primeiro que vale? Então tem que transferir o processo daqui para cá, por conta da citação. Agora, se é naquela regra de comarcas diferentes, é a citação válida primeiro. Aí quem citou e tornou válido primeiro, né, é que vai ter a competência. Foi a aula de ontem, né? Conexão, continência e prevenção, né? Territorial semelhante, territorial divergente, né? Semelhante, vale a citação. O juiz quis mandar citar primeiro, semelhante. Diferentes, para comarcas diferentes, é quando o juiz que tiver a citação válida primeiro. Ele manda citar, foi lá, citou, voltou para o processo, está citado, aí está valendo. A partir de agora está valendo.
Quem tiver a citação válida primeiro é o prevento para competência territorial diferente, na conexão, né, por prevenção, na prevenção por conexão. É isso. Então entenda-se prescrita, na verdade, como escrita, tá? Não é prescrição. Existe prescrição em matéria penal? Lógico que existe. Artigo 109 do Código Penal fala de prescrição. Não vou falar aqui porque não é nossa aula, né? Mas eu posso adiantar que as regras da prescrição, tá, penal estão no artigo 109 e seguintes do Código Penal. Se o código não mudou, e não mudou, né, artigo 109 do Código Penal estão ali as regras de prescrição da pena, né? E ao analisar lá, teremos as prescrições para cada caso, e cada caso é um caso. Eu não conheço os processos da Lava Jato, né? Eu só sei o que é necessário aqui para a gente dar uma clareada nas aulas, fazer um quadro comparativo e esclarecer vocês a respeito do tema competência absoluta, competência relativa, nestas 5 características de cada lado, lembrando que as 3 primeiras são as mais importantes. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre isso?